observar as pessoas à nossa volta, né? Aí vem um questionamento: como é que eu vou sinalizar para a pessoa que ela também está precisando de ajuda, né? Porque no início você não percebe. Geralmente há uma influência no ambiente, você interfere de uma forma negativa no ambiente e as pessoas à sua volta começam a observar, né? Então, o que nós observamos nos nossos familiares e amigos, as pessoas que convivem conosco? Primeiro, uma oscilação de humor. Começa a ter uma mudança no comportamento, né? Do humor, a irritabilidade fica muito presente, a ansiedade, a falta de atenção, né? Começa a procrastinar as atividades porque não consegue concluir essas atividades ou iniciar, porque está ali num desequilíbrio emocional, né? E aí o primeiro ponto é observar que momento essa pessoa está passando na sua vida emocional, no seu trabalho, se isso pode estar interferindo no seu humor, né? E sinalizar que precisa observar, dizer para a pessoa: observe o seu comportamento, né? Olha, eu percebi que você está ansioso. Como é que você sente isso no teu corpo, né? Taquicardia. A ansiedade traz também tremores, a pessoa fica, né, com dores no peito, tem uma sensação de pressão, né, de ar, parece que prende, dói para respirar. Então são comportamentos que sinalizam aí um transtorno de ansiedade, o início está desenvolvendo ansiedade, uma fobia, e isso vai aparecer nas atitudes, né? Não só você sente no teu corpo, como nas atitudes também vai aparecer. A questão da tristeza, depende de uma pessoa que chegava, que ria, conversava com você, né? E você percebe que está mais silenciosa, não tá interagindo tanto. A questão que eu já mencionei, até do apetite, né? Da alimentação, se está saindo, se recebe convites para sair, diz: não, hoje não, eu não quero, não tenho vontade de sair. E o que eu falo sempre é que é preciso sinalizar para a pessoa, né? Olha, nós vamos passar momentos difíceis na vida, mas superamos, né? E com a ajuda da família, a gente pode superar. Então não é uma falta de ânimo que eu posso modificar, né? Mas é importante que a família entenda que a depressão, a ansiedade não é algo que você levanta que você consegue, né? Faz assim que você melhora. Não, é um processo no dia a dia e é você acompanhar essa pessoa, né? Nos mínimos ali, diariamente, eu digo que são as pílulas, né? Que dia a dia é uma pílula ali de bem-estar, outro dia outra. Então, não é que a pessoa não está se esforçando, né? E isso nós que convivemos com pessoas que desenvolvem, né, a depressão, a ansiedade, precisa entender. A pessoa não está assim porque ela não reage porque ela não quer reagir. Ela não está reagindo como nós gostaríamos, porque realmente é muito difícil, né? Mas ela está lutando, está se esforçando para cada dia conseguir um pouquinho mais. Então, aí vem da família acompanhar, por exemplo, numa atividade física, andar de bicicleta, fazer caminhada, propor essas atividades e acompanhar, né, esse familiar para desenvolver essas atividades. De repente, um hobby que antes a pessoa gostava, mas sempre vai precisar de alguém ali que esteja, né, apto a ajudar, né, e não a ficar dizendo frases de que você tem que se esforçar, você tem que fazer isso. Não, isso não ajuda, porque a pessoa acaba se sentindo ainda pior, né? Que ela vem tentando se esforçar, não é fácil. A crise de choro vem e, mas por que você está chorando? Você tem uma casa maravilhosa, você tem filhos maravilhosos, você tem isso. Porque eu não estou bem, né? Não é o que eu faço
mas é como eu me sinto. E isso precisa ser tratado com o autoconhecimento e a compreensão das pessoas que estão à volta. Um outro fator é a memória, nós percebemos, a pessoa começa a esquecer, né, alguns fatos que eram importantes, ou vai fazer uma atividade e esquece, uma receita de bolo, por exemplo, nossa, não lembro qual ingrediente. Então também pode ser um dos sintomas, né? Sempre ter em mente que, a partir do momento que você observa, é preciso ser muito claro com a pessoa, dizer, olha, eu percebi que você está mais ansioso, né, do que de costume, o que houve, né? Você percebeu esses comportamentos em você? Porque nem sempre está relacionado a uma situação do ambiente, sendo que quando acontece uma situação no ambiente, né, como eu te falei, de luto, né, perda de uma pessoa, mudança de cidade, mudança de escola, bullying, mudança de trabalho, de setor, né, no trabalho, isso pode ser o que desencadeia, né, aquilo que é o disparador ali, mas você já havia em você essa característica, já havia esse transtorno que apenas aflorou ali naquele momento, você acaba tendo, né, uma crise naquele momento. Então não é o que aconteceu, mas o fato de como você está reagindo a essas situações. As pessoas sinalizam sim, né? Não é sinaliza para chamar atenção, não, sinaliza como um desabafo, né? Como uma reflexão. Então é muito interessante que nas redes sociais a gente observa muito isso, né? A pessoa começa a postar frases de angústia, começa a trazer frases de autores, né? Que você diz assim, nossa, extremamente depressivo, começa a comentar, nós temos até no teatro, né? Nas peças de teatro, tantos suicídios, né? Você vai pesquisar Shakespeare, as peças dele sempre tinha uma situação de conflito e um suicídio, né? A gente vê, então isso era sempre uma reflexão e sinalizando, né, a angústia, a dor e a decisão do suicídio, né? Porque a pessoa, ela, diferente do que a gente pensa, ela não está anunciando, eu acho que eu vou fazer assim para chamar atenção. Mesmo de uma forma inconsciente, não é essa a proposta, mas que está registrando a sua dor. E alguns registram de uma forma cômica, outros registram de uma forma, né, mais introspectiva, mas assim, as redes sociais têm sido um sinalizador, a gente tem observado. Um outro ponto é a mudança total do comportamento. Vai se tornando uma pessoa mais reservada, né, e fala em vários momentos da desesperança, de que é muito difícil viver, começa a fazer questionamentos sobre vida e morte. Algumas falas no ambiente que no momento ali nós não percebemos assim de imediato, por isso temos que ficar muito atento, né, a qualquer mudança de comportamento. E o isolamento dessa pessoa, né? Então é sempre interessante, quando começa essas frases, a gente precisa perguntar, mas você já imaginou, né, como é o suicídio? Né? Como faria? Você planejou? Porque nós temos passos no suicídio. Um é você ter vontade de morrer, né? Eu tenho vontade de morrer, eu não aguento mais sofrimento, eu quero morrer, eu quero matar a dor que existe dentro de mim. É isso que eu não aguento mais, né? Um outro ponto é eu estar com essa dor tão incômoda que eu começo a pensar, e se eu fizesse isso? Né? E se eu agisse dessa forma? Então começa a observar o ambiente e ver possibilidades nesse ambiente. Né? E o terceiro momento é quando começa a pensar nas consequências. Mas e se der certo? E se não der certo? Né? Porque sempre quando a pessoa toma a decisão de tentar o suicídio, ela busca uma maneira que realmente ela quer que dê certo, né? E que não fique sequelas disso. Mas nós observamos
que os homens cometem mais suicídio, conseguem mais que as mulheres, até pela forma com que eles escolhem, né? Geralmente é arma de fogo, enfim, e as mulheres têm já um outro perfil. Por isso que é muito importante ficar atento. Qualquer fala de desesperança, de angústia, acho que é assim um sinalizador, né? Para não chegar nessas outras etapas. Mas o sinalizador é a desesperança que você observa na fala do outro. Acho que primeiro ponto, nós temos que ouvir o outro. No ambiente as pessoas falam muito de si, né? Mas não escutam o outro. Então é preciso esse acolhimento. Quando ouvir essa desesperança, quando você perceber no teu ambiente alguém que vem sinalizando essa angústia, é preciso parar e olhar para a pessoa e dizer, eu entendo, às vezes a gente sente assim mesmo, né? Mas nós temos que pensar em outras razões para ficar vivos, né? Para lutar pela vida, em outros pontos, e não nessa forma negativa, né? Existem problemas, existem, e eles serão resolvidos, né? De uma forma ou de outra, né? Eu digo que nada melhor que o tempo, né? Mas enquanto esse tempo, o nosso tempo interno, né? Porque nós também temos uma forma de lidar com o tempo diferente, né? Cada um tem o seu tempo no sofrimento, na angústia. É o outro saber que pode contar com você, né? O que eu faço muitas vezes, eu digo, olha, nesses momentos, manda uma mensagem para mim, a gente conversa, né? Às vezes a pessoa não quer sair, não quer, mas você precisa estar apenas próximo, não precisa nem ficar, olha, não faça assim, não, porque não é algo que a pessoa está conseguindo controlar, ela está expondo uma dor, né? E aí essa dor precisa ser acolhida, porque a pessoa tem que se sentir acolhida, se sentir amparada e começar a perceber o quanto ela é amada. Porque quando a pessoa chega nesse estágio, ela deixa de se conectar com as pessoas à sua volta, como se fosse de fato uma despedida. Não será muito mais fácil se eu me desconectar de todos. Então, sempre, em vez de você falar, não pense assim, me fala mais sobre o que você está pensando, né? E dentro desse pensamento, começar a buscar possibilidades aí de uma forma positiva, né? A gente tem que aceitar a dor para poder elaborar, né? E aí a orientação de terapia, algo que funciona muito, né? É a escrita terapêutica, né? Que a gente na infância faz o diário, né? Mas a escrita terapêutica ela é muito importante porque você acaba escrevendo e depois, quando você lê num outro momento, é como se você estivesse lendo frases de outra pessoa, dependendo do humor que você está quando faz a leitura, né? E isso é uma análise. Nossa, eu cheguei a pensar isso, eu cheguei nesse momento, né? E aí você começa a superar essas emoções e a lidar com a frustração.